começamos a nossa primeira entrevista do dia falando sobre um tema muito importante, bastante relevante, que todo mundo adora, gente, que é o quê? Viajar, né? E o que mudou na mudança e o que aconteceu, né, com essa mudança de comportamento através do advento da tecnologia? Muita coisa, viu? Porque, olha, as pesquisas, como que você faz todo esse aparato, como é que você se programa e ainda ao longo da viagem, né, que podem vir alguns imprevistos ou não, como é que você pode lidar com tudo isso? O que mudou? A gente vai entender um pouquinho mais com ela, a Mari Cristina, do blog Mari pelo Mundo. Seja bem-vinda, Mari. Tudo bem? Bom dia. Tudo jóia? Vamos falar aqui de um tema que eu sou apaixonada, não só eu, 99,9% das pessoas, né? Que é viajar, né, gente? Bom, e me fala, né? O que aconteceu? O brasileiro, ele tem viajado mais, tem tido mais possibilidades. Com a tecnologia ajudou também, né? Eu estava vendo aqui, tem uma pesquisa que mostra que hoje menos de 20% das pessoas hoje tem o auxílio de uma agência de viagens, né? A maioria acaba fazendo por si só toda essa programação via internet, via aí os auxílios de empresas, né? Que facilitam esse processo. Ou seja, uma mudança aí bastante significativa. Sem dúvida, a tecnologia facilitou a todos organizar uma viagem, né? E aí tem a questão de, apesar de ser mais fácil, também há muitos cuidados a serem tomados, porque você pode comprar sua passagem, você pode reservar o seu hotel, você pode fazer todo o seu planejamento sozinho, sem assistência de uma agência. Mas também precisa consultar os sites seguros, os pagamentos, essa parte toda. Então, sim, como tudo da tecnologia facilita, mas tem os cuidados que você precisa tomar. Mas, certo, obviamente, aqui tem uma foto. Se você vai numa cidade e não planejou para conhecer aquela cidade, a maioria das cidades agora já tem um aplicativo próprio para você poder conhecer aquela cidade sozinho. Jura? Então, baixa no celular. E já tem as indicações dos principais pontos turísticos. A maioria das cidades já começaram a criar seu próprio aplicativo. Aí é só você buscar na internet dicas de passeios, enfim, e aí você consegue encontrar. Isso. E já com o roteiro pronto, já, né? Com o roteiro, locais pelo menos próximos. As principais dicas de restaurantes, de locais bonitos para se visitar, um pouco da história, que também é super interessante. Porque o que acontece é, geralmente as pessoas quando vão fazer essa programação, não colocam muito em mente, bom, então de manhã eu vou visitar tal lugar e de repente de manhã quer fazer 2 passeios, à tarde mais 2 ou 1 e 1. E aí às vezes você não consegue, coloca muito distante um local do outro. E aí você pode facilitar isso, então esses roteiros, né, otimizam tudo isso. Os mapas, tem uns que são bem detalhados, passo a passo, o que fazer naquela cidade. Tem outros mais genéricos, os principais pontos turísticos, os imperdíveis naquele local, se você tem um tempo muito limitado. Então tem vários, até a gente selecionou aqui. Tem os internacionais que falam das maiores cidades e tem os locais daquela cidadezinha pequena que você vai conhecer e são todos muito fáceis de usar e muito... Ô Mari, aqui você colocou assim alguns guias, né, de viagens interessantes, né? Tem o Lonely Planet, Google Trips, enfim, TripAdvisor, aqui alguns que você geralmente seleciona para realmente fazer um perfil assim de viajante e passar essas dicas, né? Então, são bastante relevantes esses e de confiança. Isso, são de confiança, é fácil de localizar no celular, todo mundo vai na lojinha, acha a maioria gratuito, alguns mais elaborados são pagos, mas vale bastante a pena. Eu vi ali, né, até a história do Google Tradutor, né? Hoje até você conversando, né, você consegue entender, ou colocando através da foto, já vê ali a referência da tradução através de uma foto. Então isso também, essa tecnologia facilitou as pessoas a terem menos receio, né? Não, mas vou chegar lá, não sei falar a língua ou inglês, né, propriamente dito. E aí esse processo facilitou? Facilita. Dificuldade sempre existe quando você não fala a língua, então às vezes é interessante ir numa excursão, ir num grupo, mas se você for sozinho também ajuda muito. Baixa um aplicativo que traduz o japonês,
ou russo, porque às vezes precisa ler uma placa. E aí é muito interessante, você escaneia ali com o seu próprio celular e ele já mostra a tradução. Então, assim, realmente facilita muito, coisa que antigamente não dava para fazer. Olha, tô aqui com uma pergunta, né? Gostaria de saber da Mari se vale a pena pagar plano mensal de milhas, né? O que você pode falar sobre isso, Mari, sobre as milhas? Depende muito do perfil do viajante. As milhas funcionam muito bem para alguns e não funcionam para outros. Quando a pessoa tem muita disponibilidade de data, de planejar as férias com antecedência e não tem muitas restrições, a milha funciona muito bem. Se a pessoa já tem um monte de restrições e a família e vai com crianças, as milhas já são mais difíceis de você conseguir comprar para a família inteira. Agora, se é um viajante solo, individual e tem lá suas disponibilidades, eu acho que vale a pena. Entendi. E dicas também para economizar. Todo mundo quer passear viajar, e, claro, economizar. Não durante a viagem. Durante a viagem está liberado, mas assim, ter esse custo-benefício mais adequado, ideal, né? Quais são essas informações? A gente fala sempre do barato que sai caro. Então, também não é legal, né? Muito barato. A economia tem que ser num ponto ideal. Tem planejar com bastante antecedência, 3, 4 meses, para conseguir várias opções de hotéis, várias opções de passagem. Então, a antecedência é um dos principais. Depois, também tem que consultar vários sites seguros, também tem vários que fazem o alerta de preços. Então, se você coloca lá mais ou menos o período que você quer ir, o preço que você quer pagar, ele vai te alertando ao longo dos dias as melhores opções. Então, isso também economiza bastante. Sim. E hotel também, vários sites de hotel, vai montando a sua passagem até chegar no seu orçamento da melhor forma possível. Maravilha. Ideal fazer esse roteiro também, ou se você não encontrar, você falou que a maioria das cidades hoje já tem esses aplicativos disponíveis, né? Onde visitar, como visitar, passeios próximos uns aos outros, mas é interessante você já ter esse planejamento para não chegar lá, acordar, então, o que a gente vai fazer hoje? Os aplicativos são ótimos para a última hora. Chegou e não tem o plano. Mas se você tem o tempo, vai no site, tem os blogs, tem os sites da cidade. Quanto mais você puder planejar com antecedência, melhor. Até eu trouxe uma foto aqui. Essa daqui é o Palácio de Versalhes. Eu ia falar, será que é Versalhes? Num horário, lá, né? Num horário lotado, com pouco planejamento, Sim. A hora que deu para chegar é desse jeito. Com planejamento, um guia local, o horário certo, todas as dicas. Olha aqui, gente, a diferença, né? Você vê, ó, Palácio de Versalhes aqui tranquilo e ali já com essa importante então, assim, muitas movimentação. vezes, dependendo da cidade, se a cidade é muito concorrida, um guia local tem essas dicas e faz um passeio mais tranquilo e torna a experiência muito mais agradável. E aí, com certeza, né? Você consegue ter um outro olhar, uma outra percepção sobre isso, né? Tem o Museu do Louvre também, disputadíssimo, Mona Lisa, aí fica aquele aglomerado de pessoas. E aí eu confesso que eu fui ver o quadro e tal, aí eu olhei, eu falei, gente, mas eu achava que ele era enorme, né? E não, e ainda fica assim, distante, porque aquela multidão, eu falei, acho que eu fui no horário errado mesmo. Então, o guia, e tem muitos guias brasileiros nos principais destinos, então dá para fazer um tour em português, para quem não fala a língua, tem muitas opções, pesquisando com antecedência, para evitar. Porque é o que você falou, a sua experiência torna-se muito mais agradável, né? A questão de gastronomia, restaurantes também, isso é super importante e fala muito, né, sobre um local, sobre uma cidade. Aqui é Fontana? Fontana de Trevi. Lá em Roma. A foto bonita para o Instagram. Gente, olha aqui a diferença. A diferença. E quando eu fui, estava assim, eu fui com um carrinho de bebê. Uau, então qual que é o horário? Me fala, me dá a dica de horário. Aqui é difícil achar um horário certo. Quem quer fazer uma foto bem tranquila tem que ir muito cedinho. Cedo, né? Porque também à noite fica bem disputado por causa da luz, fim do dia, entardecer, né? Então, ideal, manhã cedinho. E há lugares que são inevitáveis, mas estando bem acompanhado e bem planejado, você consegue parar num lugar adequado, deixar suas coisas, ir com a criança, com segurança, fazer boas fotos. E aí, você jogou a moedinha pra trás? Eu joguei e voltei todo ano, gente. Eu não voltei. Tem que jogar, hein? Chega lá e joga um monte de moeda, tá bom? Pra trás, aí você volta.
Mas olha, não, brincadeiras à parte, a gente vê aqui a percepção como é realmente, né? Quando você tem a dica, a orientação, porque é muito mais gostoso, muito mais prazeroso quando tá mais tranquilo, né? Mais não tá muito tranquilo lotado. e também para evitar qualquer roubo, qualquer problema de se sentir mal com calor, porque tem também a Europa no verão é muito quente. Sim, tem algumas regiões, estava falando com a minha irmã lá, que já tá batendo 50 graus de sensação térmica, tá muito quente, né? E aí, falando também sobre essa questão, esse acesso, tem alguns passes que a gente fala, né? Que acabam dando possibilidade de você fazer vários passeios com um único cartão. Vale a pena também você conferir isso para não ter que pegar fila ou não ter que comprar o ticket na hora, né? Essa questão dos passeios. Sempre que puder comprar os tickets com antecedência é melhor. Alguns têm data fixa, então você realmente não pode faltar naquele dia. Alguns já têm a possibilidade de validade de 1, 2, 3 dias, então fica um pouquinho mais flexível. Mas se tiver essa opção, compra antes, porque evita fila. Às vezes são 2 horas de fila para comprar o ingresso e mais 2 horas de fila para entrar. Então, assim, o passe da cidade, que geralmente inclui vários museus e às vezes inclui os transportes públicos, também são muito bons. Certo. Aqui estamos na onde, Central Mari? Park. Ai, que lindo lá também, hein? Esse é um dos lugares que muita gente gosta de tirar foto, que são os lugares instagramáveis hoje em dia, que todo mundo quer tirar aquela foto Então, pegou perfeita. até esse termo, né? Instagramáveis, né? Que são fotos pro Instagram. Isso. E aí tem que localizar lá no Central Park. A pessoa quer tirar uma foto nesse lugar. Então, E quer tirar uma foto bonita. Os aplicativos são bons também, porque te ajudam a localizar aquele ponto para tirar a foto. Isso, mas o mais importante, gente, do que tirar foto de tudo isso é vivenciar a experiência, né? A experiência que te torna muito mais rico, né? A experiência mais rica que existe nesse mundo é você poder viajar e compartilhar essas culturas, esses conhecimentos. É quando a gente gasta e volta mais rico. É a viagem. São as memórias. Ó, aqui o que temos? Aqui é São Francisco, não? Lisboa. Lisboa. Tem uma parte bem parecida com Bondinho, né? E Lisboa também tem muitos brasileiros agora por lá. Tem alguns destinos mais, digamos que tem ficado mais baratos, né? Para as pessoas viajarem. Lisboa recentemente tem sido um dos locais mais procurados na Europa, por causa da língua, por causa do clima e também por causa dos preços. Porque apesar de ser em euro, é um dos países que come-se bem, passeia-se com um custo bem mais baixo. E, então, Lisboa é um destino. Quem nunca fez uma viagem internacional e quer começar por um país, eu recomendo a Portugal, Lisboa, Porto, são destinos maravilhosos, inclusive para ir com crianças. E me fala uma coisa, né? Tem mudado muito o perfil do viajante brasileiro, porque eu vi ali, né, até a questão de Bali, logo no início da nossa entrevista, uma imagem bem bonita. Depende do tipo de turismo também que você está buscando. É um turismo, uma viagem com a família, é legal se planejar de uma maneira, uma viagem em casal, uma viagem sozinho para relaxar. Então, assim, tem esses perfis e é importante, assim, você se adequar, porque às vezes, não, mas todo mundo foi nesse local e para mim não foi bacana, porque às vezes é a percepção de cada um também, né? Os sonhos, aquela vontade de ir, não tem como, né? Um sonho, tem que ir. Mas dá para programar, dá para fazer passeios específicos para as crianças, passeios específicos românticos para os casais. Então, com o planejamento, é possível fazer. Esse aqui é no Parque Lage. É um lugar super bonito, inclusive teve um pedido de casamento o dia que eu fui, também foi uma graça. Fica cheio em alguns horários, também dá para se planejar. Então é um destino, por exemplo, Rio de Janeiro, dá para ir com criança, dá para ir para uma viagem de lua de mel. Depende do estilo, mas também depende muito do planejamento. Maravilha. Mari, pra gente fechar aqui, estão me perguntando sobre São Paulo ainda, né? Em julho, São Paulo com as crianças, qual que é o melhor lugar para passear ao ar livre? Eu falo dos parques. São tantos. A gente até fez um texto essa semana, os 30 lugares, e tivemos que cortar um monte, porque tem muito lugar bacana em São Paulo. Tem os museus, que geralmente tem um jardim na frente, por exemplo, a Pinacoteca. A Pinacoteca do Estado tem um jardim lindo na frente, dá para juntar as duas coisas, um passeio cultural e um passeio ao ar livre para as crianças. O MASP também muito bonito, as exposições, e fazer uma caminhada ali pela Paulista, e também tem os jardins ali do Trianon. Então, assim, dá
agradar adultos e crianças em muitos lugares aqui em São Paulo. Maravilha, adorei recebê-la aqui. Deixa o seu contato para nós, para quem quer saber mais sobre as suas dicas, enfim, todas as suas percepções aí de viagens também. Fique à vontade. Como é que a gente te encontra? O site é www.maripelomundo.com.br, em todas as redes sociais também, Mari Pelo Mundo, e tem muitas fotos de viagem para inspirar quem está se preparando de última hora para as férias de julho. Maravilha! Obrigada, viu? Continue aqui com a gente, Mari. Vamos acompanhar agora